bem-vindos a mais um podcast. Hoje, a nossa convidada é a Cláudia Rodrigues. O nosso tema é violência nas escolas, ações para prevenir e combater. Nós temos aqui o prazer de receber, como eu já disse, a Cláudia Rodrigues. Eu farei a leitura aqui, resumida, tá, Cláudia? Por conta do tempo, inclusive. A Cláudia ela é formada, né? Ela é pedagoga, formada em letras, tem pós em literatura, psicopedagogia e didática no ensino superior. Atua como vice-diretora em uma escola da rede estadual do estado de São Paulo. Atualmente ela tem se dedicado a estudar na área de neurolinguística, que é o PNL, também terapias alternativas, e tem aí estudado bastante e se especializado, né, depois você vai explicar um pouco para a gente, né, a mindfulness, e além da própria meditação, que é trabalhar aí também com crianças, né, é uma empresa aí, a Mind Kids, então voltado justamente para o comportamento aí das crianças. Então hoje a Cláudia vem para contribuir aí conosco, principalmente olhando, né, para dentro das escolas, esse período, né, que nós voltamos aí de uma pandemia, que ainda não podemos falar ao certo pós, né, mas ainda estamos aí vivendo essa problemática, apesar de termos já saído um pouco, né, do olho do furacão, vamos pensar assim, mas ainda precisamos ter muitos cuidados ainda, né, Cláudia? E o ambiente escolar, infelizmente, tem trazido aí algumas violências, vamos falar assim, né? E aí, como você pensa isso lá na sua unidade escolar, inclusive você tem muita experiência, a gente está vendo aqui, né, pelo próprio seu currículo, né, ele mostra que você tem se dedicado a esse olhar para a criança, né, a questão da meditação, como que isso ajuda na prática ali da paz dentro das unidades escolares. É com você. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, muita gratidão pelo convite, e é uma honra de fato, e também falar um pouquinho do meu trabalho. Já faz 30 anos que eu estou na rede pública estadual, iniciei como professora, coordenação, e hoje eu trabalho na vice-direção com a convivência escolar. E a gente sabe que o cotidiano de uma escola ele é muito dinâmico, então acontece coisas o dia inteiro, conflitos. E os conflitos existenciais, eles vêm do interior de cada pessoa, e que traz para dentro da escola, e nós, professores, profissionais da educação, precisamos olhar para isto. Não só o estudante num trato no cognitivo, nas disciplinas do cognitivo, mas também no socioemocional, nas emoções, no sentimento dos estudantes. Então, trabalhar com um projeto Convivência de uma Escola e trazer ferramentas para que a gente enxergue esse movimento de uma outra forma, que não numa justiça punitiva, e sim numa justiça regenerativa, é um foco do meu trabalho, e faço isso com muito esmero, porque nós estamos tratando com pessoas, seres humanos, não estamos tratando com máquinas. É o dia inteiro que ficamos com esses estudantes, esses adolescentes, e precisamos enxergá-los de uma maneira com um olhar de presença, porque eles trazem isso para nós. Eles vêm aflitos de casa, com problemas de casa, e se nós não tivermos esse olhar, essa presença para com eles, então a escola, acredito que não está fazendo o seu papel de fato. É verdade, a própria Base Nacional, né, comum curricular, ela pensou nisso, né, quando ela traz a questão das competências socioemocionais. Sim. Então é necessário que em todos os países, né, se trabalhe essa questão do socioemocional. Como você disse, são pessoas, crianças, mas são pessoas que já têm uma vivência e elas precisam aprender, inclusive, a gerenciar sentimentos, emoções. E como que você trabalha, você citou aí essa questão de punitivo, né? Justiça punitiva. Justiça punitiva e a justiça regenerativa. E qual a diferença? Porque na escola tem muito assim, o que você vai fazer com esse aluno, né?
que o professor, né, leva lá para a direção e já quer que o aluno seja punido. Como que você entende isso? Eu entendo que as competências socioemocionais, elas são habilidades que precisam ser praticadas. Então, o tempo todo você pede atenção de um estudante, você pede para ele focar a atenção numa atividade, numa avaliação, mas você não ensina esse estudante a ter atenção. É verdade. Na nossa trajetória estudantil, ninguém ensinou pra gente o que é atenção. Presta atenção, mas ninguém ensinava. Como, né? Então, as competências, né, socioemocionais do PNCC, ela traz isso. Por exemplo, traz a questão da empatia. Ninguém ensinou a gente a ter empatia. Então, as competências socioemocionais do PNCC, ela vem trazendo isso. O que é a empatia, o autoconhecimento. Então, tudo isso é estudado, é praticado. Então, nós precisamos praticar essas competências para trazerem à luz do nosso trabalho. Se nós não trouxermos isso, não tem como trabalhar com um estudante só chamando atenção e punindo. Então, não é a punição, é regenerar, porque estamos todos aprendendo juntos. Tanto os estudantes que estão lá, que vieram para isso, quanto os professores com a prática. Porque a teoria nós temos. Verdade. E a prática, aquela do dia a dia, é que vai nos ensinar a tratar com esses estudantes. Então, do que me adianta eu punir um aluno, um estudante 5 dias, dar uma suspensão, e ele retornar ainda mais rebelde, e não. Você ensinou o que para ele? Você puniu quem? Você puniu o quê? Então, é interessante que para nós é interessante regenerar um estudante, regenerar uma pessoa. Não é importante você, porque a vida, ela já vai punir você, né, ao longo da sua vida, de acordo com são suas escolhas. Tudo são escolhas. Então, a gente aprende, né, escolher o bem e escolher o mal. Então, você escolhe qual caminho que você vai seguir. E para nós ensinarmos o estudante a seguir um bom caminho, só regenerando. E aí, eu quero falar um pouquinho dos 4 pilares da educação. Ótimo. Né? Ótimo. Que é o que eu acho também é um carro-chefe da escola, uma das ferramentas que eu aprender a ser, a conhecer, a conviver, né? E temos o aprender a ser, conviver, conhecer e aprender. Então, quando a gente traz também os 4 pilares da educação para o nosso dia a dia, nós percebemos também que estamos trabalhando com as competências socioemocionais, que é o autoconhecimento. Então, você vai aprender a conhecer o quê? O que você está fazendo na escola? Você vai aprender a conhecer os conteúdos, mas você vai aprender a ser. Isso, e depois tem o aprender a fazer, né? Aprender a fazer. Então, eu acredito, e já trabalhei com os 4 pilares da educação, e nós trabalhamos com os 4 pilares da educação, e nos traz muitos benefícios quando ele entende o que ele está fazendo. Qual é a minha importância dentro de um ambiente escolar? Eu aprender a ser. E por que você está aprendendo aquilo? Para fazer depois. Né? Isso é muito, muito gratificante também, essa questão dos 4 pilares. E, sobretudo, quando a gente fala da justiça regenerativa, a gente fala da sensibilização do professor. O adulto, né? Exatamente, que é o protagonismo sênior. Você trazer a proatividade para o professor sendo o mediador desse processo. Ele não precisa só achar que ele está lá só para ensinar, e ele está também para aprender. Os 4 pilares também é para o profissional da educação. É verdade. Se esse profissional não compreende, né? E não aprendeu, ou não aprende, né? Porque na verdade a gente não é findado, né? Aprender a ser, ponto. Não, nós aprendemos a ser o tempo todo, aprendemos a aprender o tempo todo, aprendemos a fazer o tempo todo e aprendemos a conviver o tempo todo.
E uma coisa muito interessante nessa questão de aprender, que eu já comentei outras vezes, a questão da vulnerabilidade. Né? Você ter coragem de ser imperfeito, como eu já comentei até da Brené Brown. Isso. Você ter essa coragem de dizer que eu errei e eu vou consertar, porque não é só o estudante que erra, erramos todos. Sim. E vamos acertar também, não vamos só errar. Porque eu sempre comento que a escola e a vida é impermanência o tempo todo. A única coisa que é permanente é a mudança. Porque a gente sabe que ela vai acontecer. Algo vai mudar, Algo né? vai mudar. Então a permanência é a mudança. E a impermanência é o que acontece o dia todo. Dentro do ambiente escolar. Dentro do ambiente escolar. Aí a gente traz a questão das emoções que elas afloram o tempo todo. Você pode chegar triste no seu ambiente escolar por uma outra, qualquer razão que o estudante traz, e até o mesmo o professor, e de repente uma palavra de incentivo, de positividade, você melhorar o seu astral, e de repente você ficar com raiva e você aprender a lidar com a sua raiva. Então, é o tempo todo. E com relação a essa questão da violência, né, que traz o tema de hoje, a gente pode falar da questão da incivilidade, que a gente fala que é o mapa da educação, a incivilidade e a indisciplina e a violência. Quando a gente fala das ferramentas para trazer para a escola, a gente traz as ferramentas para não chegar na violência. É o prevenir, né? É o prevenir. Você pode trazer algumas ações que você já realizou, você e toda a equipe, né, de professores, gestores. Você tem as ações aí para nos contar um pouco da sua experiência? Temos. Com relação à resolução de conflitos, é muito interessante, porque conflitos, como eu dissemos no início, nós temos o tempo todo. Resta saber como resolvemos esses conflitos. O conflito ele pode ser tanto negado no começo, você pode pedir para o estudante pedir desculpa para o outro. Olha, você machucou seu amigo, como é que faz agora? Então pede desculpa para ele. Pediu desculpa, voltou para a sala de aula. Resolveu isso? Será que era isso que o estudante queria? Ele queria pedir desculpa para o outro? O conflito veio de onde, né? O conflito veio de onde? Então, para a resolução de um problema, desses conflitos, eles são trabalhosos. Nós temos que ter as ferramentas e nós temos que estudar essa ferramenta. Você tem aí? Eu trouxe para você os 4 passos da resolução de problemas. Que ótimo. Primeiramente, esse 4 passos da resolução de problemas, Catarina, ele não serve só para crianças de 6 a 11 anos, ele não serve só para adolescente, ele serve para a nossa vida. Ótimo. Quem não tem problema, né? Serve para a nossa vida. Então, assim, primeiramente, você atendeu um conflito. Primeiramente, qual é o problema? Diga o problema. É reconhecer. É reconhecer. Você vai reconhecer o problema. Que tem um problema. Você reconhecer o problema, você vai pensar na solução desse problema. Certo. Tá? O terceiro passo é considerar a consequência desse problema. Você vai analisar, Você vai entender analisar as consequências do problema. Depois que você considerou as consequências, você falou o problema, você faz um plano. Deixa eu te falar como eu tenho resolvido muitos conflitos existentes. Então, desta o quarto passo seria faça um plano. fazer um plano. Fazer um plano. E nós da equipe tratamos a resolução de problemas com os 4 passos. Uhum. E pedimos, hoje eu já tenho uma outra prática, eu peço para eles escreverem, porque às vezes eles não têm um plano na hora. A gente não faz um plano de um dia para o outro. Aí eu falo, então vamos escrever o plano. Eu já atendi certa feita 4 garotas, e as 4 garotas cada uma fez um plano. Para resolver o problema. Interessante. Aí eu marquei um horário com elas
E elas trouxeram o plano, eu perguntei se eu podia ler os planos. Falei, aqui nós estamos num ambiente seguro, num ambiente respeitoso, se vocês me autorizarem eu ler o plano de vocês, pode ler. Aí nós lemos, E elas todos os escutaram? planos, escutaram, e no final nós fizemos um plano só, porque o problema envolviam todas. Né? Isso. E nós resolvemos esse problema delas com esses 4 passos de resolução de problemas. Então, assim, os 4 passos de resolução de problemas, ele é trabalhoso. Você vai aprender na prática. Quanto mais você fizer os 4 passos de resolução de problemas, melhor você vai ficar em resolver conflitos. Com certeza. A prática, né? A experiência. Uma outra coisa que eu quero deixar aqui também. Nem sempre o plano ele vai ser bom para todo mundo no final. Porque se todas escrevem, eu vou ter sempre uma visão, né? A visão de cada uma, não é isso? Exatamente. Então, tá bom para você esse plano aqui? O que você... Nem sempre vai ser um acordo com todo mundo, nem sempre essa resolução de problema, no final, ela vai ser totalmente boa. Satisfatória. Satisfatória, essa palavra, satisfatória. Porém, ele foi uma resolução de conflitos que trouxe reflexão ação. De tanto que fala Paulo Freire isso. Você refletiu na ação que você fez. Refletiu e buscou uma nova ação, que é o plano. É um trabalho que dá trabalho. Mas... porém, ele dá resultado. Perfeito. Uma coisa que eu não vou romantizar. Então você resolve tudo? Não. Porque a gente não consegue resolver tudo nem na nossa vida. Não mesmo. Porém, são ações que elas vão acontecendo ao longo do caminho. Eu já estou com esse trabalho do Projeto Convivência faz 6 anos. Mudou um pouco por conta da pandemia, porque deu uma pausa, mas eu senti, a equipe sentiu a diferença, porque é a pedagogia da presença que a gente fala. Certo. Nós já atendemos esses casos de conflitos que aparentemente era um problema. E quando você investigou, quando você ouviu, que você olhou nos olhos, que você entrou em conexão com aquele estudante, você encontrou outras problemáticas que você ajudou, que estavam no interior dele, como nós falamos. Encontra outros conflitos internos, outros né, Cláudia? conflitos. Aquele conflito que surgiu ali, por exemplo, no intervalo, na verdade ele é reflexo de algo que está escondido muitas vezes. Isso. Tem algum exemplo que possa compartilhar conosco? Tem de um estudante que atendi há pouco tempo, que aconteceu um fato no intervalo, na hora do almoço, porque a hora do almoço é um momento, acredito, mais trabalhoso no nosso período. São todos estudantes, a dinâmica do horário é bem apertada, enfim. E ele acabou agredindo uma criança na fila, porque ele não achou justo que tinha cortado a fila dele. E aí ele chegou até mim, e ele estava em crise, de fato, de ansiedade. Eu identifiquei a crise dele, tentei fazer a respiração com ele não conseguia, e aí eu tive um feeling e achei, então vamos pegar um prato de comida para ele, porque ele ainda não se alimentou, então ele deve estar com fome. Sim. Aí oferecemos o almoço para ele almoçou. Depois que ele terminou o almoço, ele disse que ele podia conversar. Quer dizer, então eu encontrei, ele já estava nervoso porque passaram na frente dele, depois ele estava com fome, e no final ele quis conversar e ele me relatou que o problema estava na família. Olha. Se nós podíamos chamar a mãe dele para conversar
porque ele estava se sentindo prejudicado, que a mãe dele não gostava dele, enfim. Então, de um conflito existencial no horário do almoço, de uma fila, que ele acabou agredindo uma outra criança porque ele não achou justo, nós chegamos no conflito familiar, que estava dentro do ambiente familiar dele. E estava prejudicando, na verdade, todo um trabalho que a gente tem feito. Isso, da escola. Da Mas escola. o que é interessante é que ele quis contar isso. Então, o que significa? Ele percebe que a escola o escuta, não é verdade? Se ele pôde contar isso, até pedindo ajuda, né? Quando ele fala assim, olha, pode chamar a minha mãe, significa que ele confia na escola. E aí traz aquilo que você falou, essa questão da pedagogia da presença, em que o aluno ele realmente percebe, né, o quanto as pessoas ali se importam com eles. Sim. Então, de fato, você solucionou aí problemas que estavam escondidos no estudante, né? Então, ele teve coragem de falar, mas por quê? Porque o ambiente da escola, os profissionais deram isso, proporcionou esse espaço para ele. Sim. Aí eu quero falar um pouquinho dessa garrafinha, porque nesse conflito, eu perguntei para ele, porque nós temos também esse trabalho, Qual é o trabalho? que é do Pote da Calma, que trabalhamos com a respiração, o inspirar e o expirar. Trabalhamos com... É uma alusão à mente, a nossa mente humana. E quem faz essa garrafinha aí? A escola, como que é? O professor faz com o aluno? Fazemos, todos os professores que sentirem no coração fazem essa atividade com as crianças e resolvem. Por quê? Porque além de ser uma atividade lúdica que eles gostam, a gente chega no trabalho das emoções e explica para eles que essa garrafinha, que é super simples, é uma garrafa normal, uma garrafinha normal com água e glitter, que a gente traz como se fosse, quando a gente agita os glitters, ele fica como se fosse os nossos pensamentos e as nossas emoções agitadas. E quando nós paramos para resolver um conflito ou respirar para resolver os nossos problemas com mais foco e atenção, que aí a gente vai falar do mindfulness, e eu tenho a minha mente mais tranquila quando eu paro e conto 5 segundos para eu não entrar em reatividade. E aí eu perguntei para ele, você lembra da sua garrafinha? Eu não trouxe a minha garrafinha hoje. Eu falei, será que ela não te ajudaria nesse processo? Eu tenho certeza que ajudaria, mas ele não estava com a garrafinha, que é o pote da calma, que eles chamam de pote da calma, que é essa atividade que nós trazemos para eles também, que é mais uma ferramenta para os conflitos existentes na escola. Muito bom, né? A sensação é de que realmente, depois, né, de uma agitação, e aí você vê... Trago mais leveza para mim, para minha mente em si. Porque você fala para a criança que calma, a mente está, né, agitada... Calma. A criança, né? Agora, quando ela vê, né, concretizando isso, porque aparentemente vai se acalmando aqui, né? É diferente. Então, acredito que essa questão do visual também, né, Cláudia? Sim. Ao invés do professor só ficar gritando, calma, gente. Gente, cadê o pote do que mesmo? Da calma. Pote da calma. E aí, é uma estratégia, né? Justamente utilizada pela... Qual a técnica aí que você falou, a ferramenta? A Mindfulness? É do Mindfulness. Que é o Mind, de Mindfulness, cheia. Então, caracteriza uma mente cheia. Então, quando você para e você respira e inspira, você foca a atenção numa calma, no que você, como âncora, a respiração, o corpo, os sons. Então, o pote da calma, ele traz essa alusão de uma mente mais tranquila. Muito bom.
Você teria outras ações assim na escola que você gostaria de compartilhar em relação à própria mediação? Porque você já trouxe alguns exemplos aí, né, dessa mediação de conflitos. Então, temos a prática meditativa, que utilizamos com os estudantes regularmente, lembrando que essa prática ela tem que ser dinâmica, rápida, lúdica e divertida, porque estamos falando de crianças. Sim. De 6 a 11 anos. Trazemos essa prática uma vez por semana com todos os estudantes no pátio, em 2 momentos, e também fazemos nas salas de aula, antes das atividades, as respirações profundas, trazendo à luz o corpo, falando a gente tem uma prática muito interessante que é o body scan, que é o escaneamento corporal, que a gente vai falando dos pés à cabeça e da cabeça aos pés, que traz o aqui e agora, porque quando você fala do aqui e agora, você deixa de lado o passado, a angústia daquele passado, que já não existe mais, e do futuro, que ainda é ansiedade, que ainda não, que vai acontecer, que a mente sabotadora, que ela está o tempo todo fazendo um filme, será que vai acontecer? Será que o que vai acontecer? Então não será nada, você vai estar no momento presente do aqui e agora. Então essa prática do escaneamento corporal, ela traz muito isto. Será que está próxima a ideia do pertencimento? Ou não? O que você acha? Porque o pertencimento ele vai entender que ele pertence ali ao ambiente da escola, que ele faz parte da escola. Você acredita que quando ele realmente faz esse escaneamento, ele percebe que hoje eu estou aqui na escola e o aqui e agora é nessa escola a qual eu pertenço? Eu acredito que a ideia do pertencimento, ela fica apurada nesse momento. Você me trouxe uma lembrança de escaneamento corporal que eu fiz no primeiro ano, e eu trouxe, a gente fala, né, dos pés à cabeça, cabeça aos pés, e eu pedi para que eles percebessem as sobrancelhas, para que eles percebessem os olhos, boca, nariz, ouvisse o coração. E no dia seguinte, eu fazendo a entrada, virou uma menininha para mim e falou: Dona Cláudia, eu lembro da minha sobrancelha e eu ouvi o meu coração. Eu acho que tem muito a ver com essa questão do pertencimento. Porque quando a gente conversa, a gente vê a sobrancelha do outro. Isso. E o nariz do outro e a boca do outro. A gente não vê a gente. E ela sentiu que ela fazia parte daquele momento. Está na escola. E ela está naquele, e pertence à escola. Você me fez lembrar essa lembrança muito, muito grata para mim. Interessante mesmo, né? A criança realmente se enxerga. Mas, Cláudia, essas ações assim, de meditação, é para todos os alunos essa ação? Ou tem aluno que pode falar assim, tia, eu não quero? Como vocês trabalham? Sempre um convite, Catarina. Sempre um convite para todos. A única coisa que eu peço, que nós pedimos e que oriento também os professores, é que não atrapalhe o processo e a conexão do outro. Então, eu não quero meditar, eu não gosto, eu não me sinto bem, mas eu não vou atrapalhar quem está em conexão, quem está com os olhos fechados, quem está naquele momento sentindo o seu próprio corpo. Lembrando que essas práticas meditativas, elas são laicas, não tem nada a ver com religião, tá? Então, é uma prática que traz atenção plena ao corpo, aos sons e à respiração. E respiração você tem a todo momento, é gratuita, está com você o tempo todo. Você pode fazer a prática meditativa sentada, em pé, deitado, no momento que você quiser. Você está com ela, você só precisa dessa ferramenta e saber que ela existe. É verdade. E você consegue fazer essa prática com os adultos? Fazemos. Primeiramente, essa ideia da prática iniciou-se com os professores e o convite também para os funcionários e
o vocabulário, né, que também muda, dessa questão de como o trato com os estudantes, que a gente fala muito da qualidade do coração, que é a amorosidade, a gente fala de empatia, e tudo isso tem nas práticas meditativas, quando a gente fala de amorosidade, de compaixão. Então muda-se o vocabulário, eu acredito que de todos que se permitem a estar nesse momento presente do aqui e agora. É bom quando o adulto, né, o professor, o profissional, quando ele faz isso, ele também, né, Se se beneficia. beneficia. E aí ele consegue manter até a calma, né? Usando o pote aí. Ele consegue compreender a ideia de pertencimento também, né? Da importância do outro. Porque quando você traz aí na fala, quando eu respiro, eu me concentro, eu olho para mim, minha sobrancelha, tá? É a ideia também de autoconhecimento. De autoconhecimento. Autoconhecimento, que é tão importante para o adulto quanto para a criança. Igual essa criança que você falou, né? Ela, tia, eu vi a minha sobrancelha, eu vi, então, assim, eu me reconheço. Me reconheço. E uma coisa importante de falar também, né, Catarina? O autoconhecimento tem que vir de quem é o mediador de tudo isso. Porque o professor, para que ele faça um bom trabalho, acho que não só o professor, todos nós. Qualquer profissional. Qualquer profissional, ele precisa ter esse autoconhecimento, essa autorregulação. Outro dia eu perguntei, porque a gente utiliza esses vocabulários, e eu perguntei, o que é autorregulação? Numa sala, acho que foi no 5º ano, eles falaram para mim, é controlar. Gente, controlar o quê? Controlar as minhas emoções. Nossa, muito legal isso. Muito, muito bacana. Então, esse vocabulário, ele acaba estando no ambiente escolar, quando você não subestima ninguém, você acaba utilizando e fica uma coisa super natural. Porque todo mundo se beneficia disso. Com certeza. Não fica só na escola, né, Cláudia? Porque aí o aluno em casa, ele compreende essa importância, né, de controlar essas emoções. Até quando ele vê, de repente, um priminho, alguém, a família, né? Ele tem um olhar diferente. Nós temos vários depoimentos também de pais, de família, que utilizamos essa prática meditativa também na pandemia. Trabalhamos muito isso com eles no online. Isso. E eles faziam as práticas guiadas, nos mandavam os vídeos. Então, é um trabalho, como eu disse, um dia de cada vez. Não tem como você ver o resultado instantâneo. Por quê? Porque a prática é regularidade. Se você não pratica, você não tem resultado. Então, não adianta eu trazer essas práticas, ou bem como os 4 passos de resolução de problemas, eu resolver uma vez só e achar que já deu conta. São todos os dias. Todos os dias os conflitos. Então, vamos fazer os 4 passos da resolução de problemas. Na escola, a gente tem cartazes com os 4 passos da resolução de problemas. Então, os professores, às vezes, que vão resolver, eles falam, os cartazes, eu preciso do cartaz. Pois não, vamos pegar os cartazes. É perfeito isso, né? Porque a gente acaba esquecendo na hora, porque você vai querer resolver o conflito, você esquece os 4 passos. Então, você tem lá os cartazes que pelos cartazes, você vai. E aí, eu já arrumei mais uma que é escrever o plano. Aí, eles escrevem e trazem o plano e tem dado certo escrito no plano. A escrita do plano é perfeita, né? Porque, como você citou aí, Paulo Freire, a importância de refletir sobre isso. Colocar no papel e, de fato, buscar a solução, né? Porque o plano ele é para isso. Eu estou refletindo para buscar a solução. O que você está fazendo? Estou refletindo para buscar a solução do conflito que aconteceu comigo, com a minha colega. Olha que interessante. E o amadurecimento da criança. Amadurecimento. Né? Porque ela percebe que quando eu me deparo com um problema, eu preciso solucionar. E não o que acontece com alguns adultos, inclusive, né, que eles se deparam com um problema e nega o problema. Você trouxe essa fala, né? A ideia da negação. Da negação. Você pede desculpa e acha e nega o problema.
E aí eu lembro que eu sempre falava assim, falo, olha, não espera o problema aumentar, senão E ela aumenta. vira bola de neve, aí você não consegue mais resolver. Resolva logo no início. Né? A gente fala, questão de foco em solução. Eu preciso focar na solução do problema. Senão eu fico esperando, vamos ver o que acontece. Numa dessa, acontecem coisas terríveis. Aí os conflitos aumentam, aí você vai acabar... Não tem mais como considerar. Não tem como considerar tudo isso. Uma coisa interessante também que eu gostaria de colocar é a questão das emoções, quando os estudantes sentem raiva, medo, ansiedade. Primeira coisa é reconhecer essas emoções. Eu estou com raiva, sim. Eu estou ansioso, sim. Estou com medo. Eu estou com inveja, porque isso é inerente do ser humano. O que nós temos que entender é como eu lido com essas emoções. Eu estou com raiva, eu vou bater, eu vou chutar, eu vou xingar, eu vou cuspir. Ou eu vou usar o meu pote da calma, ou eu vou fazer as respirações. Isso. Tem uma técnica também da neurolinguística que é o contar de 5 a 1, né? Contagem regressiva, e depois você fechar os olhos e falar a palavra cancela. Então também é uma das ferramentas da neurolinguística que eu trago para eles, que no momento que você faz esse movimento, você também, é um movimento também que é uma prática, você acaba resolvendo esses conflitos da raiva, que não precisa eu resolver com agressividade, com violência. A ideia do estourar, né, Cláudia? Assim, a raiva era sempre já de explodir, né? Então, o respirar já traz você para não explosão, vamos pensar assim, não é verdade? E é algo que você pode perceber quando você fica nervoso. Normal, a pessoa que nunca nem ouviu falar dessas questões de neurolinguística, a primeira coisa que a pessoa fala, respira. Você passou mal, respira. Então, inconscientemente a gente fala, mas a gente não respira. E o que seria isso? Porque é interessante, né? Eu entendi quando você falou agora, então respira assim, sente quem você é. Porque essa respiração é só minha. Então, essa respiração é só sua. Então, é a respiração consciente. Porque respirar, nós respiramos, é o automático. Logo você está vivo, você considera que você está vivo. E que bom que você está vivo, você respira. Mas eu conscientemente fazer a minha respiração um exercício para o cérebro. Eu sempre falo que a gente exercita, você vai praticar, você vai aprender a nadar, você vai praticar, você vai aprender uma língua, você tem que praticar. É a mesma coisa o exercício para o cérebro. Quando você faz esse exercício, o seu cérebro entende que isso tem que ser mais contínuo, até virar um hábito. E no século que nós vivemos, né, Cláudia, tanta informação, tanta distração para o nosso cérebro mesmo, né? É tanta informação, é tanta mensagem no celular, que você de fato precisa se respeitar, no sentido de parar e esperar, ter um tempo para você também, né, Cláudia? O autocuidado. O autocuidado. Que também tem a ver com as competências da BNCC, que é o autocuidado, o autoconhecimento. E quando a gente tem essas informações, nós, quando utilizamos de fato, quantos benefícios nós temos? E aí você vai me perguntar, mas as crianças gostam de meditar? Eu já perguntei isso para elas. E elas? Muitas disseram que não. E aí eu dei o meu depoimento, porque eu também não gostava. Porque eu também pratico. E eu não gostava. Mas à medida que eu percebi que elas me beneficiavam, que eu passei a ser uma outra pessoa, mais focada, mais, como que eu posso dizer, fazendo as minhas coisas sem prejuízos para mim. Eu aprendi a me respeitar.
eu percebi que elas me beneficiavam, eu aprendi a gostar. Aí eu falo para eles, é a mesma coisa de um alimento, quando a mãe fala para você comer, e porque é bom, e você começa a comer e começa a fazer bem para o seu organismo. É a mesma coisa. Então, a gente faz essas rodas de conversa, não é só aquele ambiente da meditação, a gente faz umas rodas de conversa para eles entenderem por que eles estão ali, o que eles estão fazendo ali. E a gente tem o próprio depoimento deles, dos que fazem de fato, que já perceberam os benefícios que trazem. E na escola como um todo, com relação, quando a gente fala dessa questão da indisciplina e da violência. Porém, lembrando que ela não é 100%. Sim, não é a receita. Não é a receita. Temos outras ferramentas na escola que podem nos ajudar. Essas são uma delas e que nos trazem benefícios. Com certeza. Olhar para as pessoas, né? Buscando essa tranquilidade, né? Com essas ações, né? De meditação, a questão do autoconhecimento. É fundamental para que o ambiente escolar, né? O clima escolar realmente seja um clima de paz para todos. A cultura da paz, trazendo, lembrando aqui de uma professora que ela fez um depoimento há pouco tempo, ela é uma professora que chegou para nós nos últimos dias e ela ainda está iniciando. E numa das reuniões que nós fizemos, trazendo essas questões do autoconhecimento, da empatia, da conexão com o estudante, e ela iniciando agora, ela vários sonhos, e graças a Deus que a gente sonha, e a gente sonha sempre, todos os dias, acordado, e ela disse o quão importante para ela foi uma conversa que nós falamos das ferramentas que a gente traz para os estudantes. Ela falou, é isso que eu vim fazer, eu quero isso, eu quero saber que eu estou fazendo as coisas de verdade, eu não quero vir trabalhar só por trabalhar, eu quero uma conexão, olhar no olhar do meu estudante e falar, estamos juntos, eu acredito em você, né? A pedagogia da presença, a pedagogia do amor. Isso. Que também fala aqui, ó, a presença tem o poder de presentificar, dizia nosso Paulo Freire. É isso mesmo, né? Quando você é respeitado, né? Porque isso é a questão do respeito mesmo. Como as pessoas, só mais um, não é mais um, como essa professora mesmo disse, eu quero olhar para esse aluno, né? Eu quero realmente me preocupar com ele, acreditar nele, que é, de fato, fundamental dentro de uma educação. Assim como acreditaram em nós, nós estamos aqui falando sobre tudo isso. Eu tenho certeza que nós, né, nos espelhamos em outras pessoas, né? Pensadores, como agora também eu tenho estudado as questões do mindfulness, tem me trazido muitos bons frutos nessa descoberta que eu tenho feito. O próprio conhecimento. O conhecimento. O conhecimento realmente ele vai libertando a pessoa. E isso me marcou muito a história do seu estudante aí em relação lá no intervalo, o senso de justiça dele, que eu acho isso muito importante também a gente entender, porque o senso de justiça da criança, e às vezes o adulto não vê dessa maneira, né? Porque assim, quem furou a fila, foi chamado? Porque aí também, né, a gente tem uma outra questão. Uma outra questão para resolver. Né? Exatamente, porque assim, quem tirou essa criança lá da fila porque ele bateu? Será que se preocupou em atender o outro que também furou a fila? Né? E que também causou um conflito? O punido, né, no caso, vai para a direção só você que bateu. Antes de olhar o todo, né? O todo. Então é bem interessante essa questão do senso de justiça das crianças, eu gosto muito. E dentro da sala de aula isso é real, né? Porque as crianças, assim, se você combina com eles que amanhã vai ter vídeo e pipoca, e aí depois o aparelho está quebrado, eles se sentem totalmente lesados. Né? E aquilo marca muito. Por mais que você fale, mas marca.
é uma traição, né? Para eles, de fato, é justiça. Aí, mais uma vez, aprender a lidar com as emoções também. Né? A A frustração, frustração. né? Cuidar O tempo todo no cotidiano de uma escola é em permanência, por isso trazer as ferramentas para que nós aproveitemos esse momento. Sim. Com eles. E tem uma coisa muito interessante também, que também faz parte de uma marca competência, que é a abertura ao novo. As pessoas entenderem essa consciência de que as coisas não estão totalmente acabadas. Isso. Temos o tempo todo mudanças. Podemos recomeçar, né? Recomeçar essa palavra. O tempo todo nós podemos recomeçar. Começar. O tempo todo, o dia todo, o tempo todo. E acreditar que as coisas podem ser possíveis. Todas as ferramentas que eu trouxe para esse podcast, elas foram e estão sendo aplicadas, mas como eu disse, tudo no seu tempo e com regularidade. É verdade. Então, qualquer profissional dentro de uma unidade escolar que tem esse desejo dessa mudança, ele pode buscar ferramentas, né, Cláudia? Mas primeiro eu preciso querer essa mudança. Abertura ao novo, me autoconhecer. Porque se você não se conhece, você não consegue ajudar o outro. Muito obrigada, Cláudia. Uma noite agradeço. Realmente bem especial, porque é importante a gente olhar para o outro diferente. E você traz isso, né? Esse olhar para a criança, acreditar nela e buscar ferramentas para que de fato ela seja melhor, né? Tanto na escola como o indivíduo, porque quando a gente fala de competências socioemocionais, estamos falando de pessoas, né? De pessoas. Não só a questão do cognitivo, isso com certeza vai ajudá-lo ao resultado, né? Ali no processo de ensino-aprendizagem. Mas ele vai ser um ser melhor, né? Isso que é bacana. Então, assim, nós te agradecemos e aqui eu faço um convite já ao vivo para que você consiga aí trabalhar conosco e fornecer um curso voltado aí para tanto conhecimento que você tem. Você aceita esse desafio? Vamos juntas. E qual a temática? O desafio já era estar aqui. Eu já estou aqui, vamos aceitando mais desafios. Então, porque quando nós conversamos no primeiro momento, eu falei, meu Deus, quanta coisa ela sabe, eu gostaria de aprender. Vamos. E como que eu aprendo isso? Então, eu acredito que você pode aí, então, lançar um curso pela VEAGAS, né? E aí a gente vai... Mindfulness. Isso. Então, esse curso será dado por você, o curso, né? Sobre Mindfulness. Nós vamos colocar lá na descrição do vídeo um link, né? Com formulário, se você tem interesse, você vai preencher, nós vamos entrar em contato e dar mais detalhes do curso que vai começar no segundo semestre, né, Cláudia? Sim, segundo semestre. E aí nós vamos contar tudo. Então, se você estiver interessado em saber mais sobre o que a Cláudia conversou aqui conosco, bateu esse papo hoje, né? Então, se inscreva aí no formulário. Nós vamos entrar em contato com você para te dar maiores detalhes. Então, nós vamos finalizando aqui, agradecendo a presença da Cláudia, extremamente rico. Essa questão do conhecimento, né, Cláudia? É maravilhoso. Cada podcast aqui eu aprendo mais, abre uma janelinha a mais. Nós vamos te presentear, como nós sempre presenteamos, né? Os nossos convidados. Nós temos o nosso artista, o professor Miguel. Professor Miguel. Ele vai te presentear. Baita surpresa, hein, professor Miguel? Olha só. Por essa eu não esperava, hein, Catarina? Gente, surpreende. Vamos lá, então. Mais uma vez nós queremos agradecer a você, ao Miguel. Obrigada. Que ele fica ouvindo todo esse conhecimento e desenhando para nós, né, Muita Miguel? gratidão por esse momento. É um prazer imenso eu falar sobre os temas que me atraem. Olha aqui.
Poxa, que bacana! Agora que eu entendi. Ah, ainda veio com a flor bela. Muito bem. Pessoal, a Cláudia é escritora, né, Cláudia? Você não Sim. colocou lá, escritora. Também sou Nossa, ficou escritora. muito lindo. Ficou lindo. Muito obrigada. Ganhei aqui, olha, muitas satisfações, viu? Muito bom. Até a próxima, Obrigada. pessoal. Obrigada.